Em uma noite qualquer, 7 bilhões de pessoas fecham os olhos. Acreditamos que o sono é nosso refúgio mais seguro, nosso santuário inviolável, um escape bem-vindo das tensões do dia. Mergulhamos na escuridão com a certeza de que, ali, estamos protegidos, livres de qualquer ameaça física ou mental. Mas e se essa crença fosse apenas uma ilusão frágil, prestes a se estilhaçar? E se eu te dissesse que existe algo capaz de infectar não apenas nossos corpos, mas nossos próprios sonhos? Um patógeno que se espalha através do universo dos sonhos, transformando cada cochilo em uma porta de entrada para um horror inimaginável. Esta é a história do Morpheus 1, um vírus que não ataca células ou órgãos, mas invade diretamente nossa consciência pós-sono. Seu nome, uma cruel ironia, ecoa o deus grego dos sonhos, agora transformado em arauto de pesadelos. Não há febre, tosse ou dor física inicial. O Morpheus 1 manifesta-se onde somos mais vulneráveis, em nossa mente subconsciente. Ele é a antítese de tudo o que pensamos sobre infecção, operando em um plano que a ciência mal começou a compreender. A infecção começa de forma insidiosa, quase imperceptível. Um sonho comum de repente se torna estranhamente vívido, um pouco mais perturbador do que o normal. Você acorda com uma sensação de mal-estar, um resquício de medo que não consegue sacudir, mas atribui isso a um dia estressante. Pequenos detalhes fora do lugar, um rosto conhecido com uma expressão errada, uma paisagem familiar que se distorce. O Morpheus 1 se espalha através de um mecanismo aterrorizante, contágio onírico. Quando dois indivíduos infectados sonham, ou quando um infectado compartilha um sonho com um não infectado, o vírus salta. Ele utiliza as conexões neurais e as frequências cerebrais compartilhadas durante o sono como um vetor, criando uma rede invisível, mas letal. Pense nisso. Cada vez que você fecha os olhos, você pode estar se conectando a uma teia de horror. Conforme o vírus avança, os pesadelos se tornam mais frequentes, mais intensos e o mais aterrorizante de tudo, mais padronizados. Milhões de pessoas ao redor do mundo começam a relatar sonhos idênticos, labirintos infinitos, figuras sombrias observando das sombras, gritos silenciosos que ecoam na mente. A individualidade do sonho se perde, substituída por uma narrativa coletiva de terror. Os efeitos do Morpheus 1 não se limitam ao reino dos sonhos. A privação de sono, causada pelo medo de adormecer, começa a cobrar seu preço. Alucinações sutis se manifestam na vigília, vislumbres de sombras, sussurros inaudíveis, a sensação constante de estar sendo observado. A linha entre o sonho e a realidade torna-se cada vez mais tênue, até que se desfaz completamente. Quando a comunidade científica finalmente reconhece a ameaça, o Morpheus 1 já é uma pandemia global. Hospitais são inundados com pacientes que sofrem de esgotamento extremo e psicose induzida pelo sono. O medo de adormecer leva a medidas desesperadas. Pessoas tentam se manter acordadas por dias, recorrendo a estimulantes, mas a exaustão sempre vence, arrastando-as de volta para o ciclo de pesadelos. Equipes de neurocientistas e virologistas trabalham freneticamente, tentando decifrar a natureza do Morpheus 1. Eles monitoram as ondas cerebrais de pacientes infectados, buscando padrões, anomalias. O que encontram é perturbador, uma atividade neural que sugere não apenas uma infecção, mas uma espécie de reprogramação da arquitetura do sono, como se o vírus estivesse usando o cérebro como um hospedeiro para se replicar em um plano etéreo. Doutora Helena Vasques, neurocientista especializada em distúrbios do sono, observa os monitores de ondas cerebrais de seus pacientes durante a fase REM. São 3h47 da manhã quando ela percebe algo impossível. Padrões neurais idênticos em pessoas que nunca se conheceram, vivendo em continentes diferentes. Os dados mostram algo que desafia toda a compreensão científica. 15 pacientes, de Nova York a Tóquio, apresentam a mesma sequência de ondas cerebrais durante o sono REM. Mais perturbador ainda, todos relatam o mesmo pesadelo recorrente. Um sonho sobre uma cidade submersa onde crianças sussurram números em idiomas mortos. Helena percebe que está diante de algo sem precedentes na história da medicina. Não são pesadelos comuns, é um contágio onírico. E ele está se espalhando. A transmissão não requer contato físico. Ela ocorre através da proximidade durante o sono. Apartamentos próximos, quartos de hotel adjacentes, até mesmo pessoas dormindo na mesma frequência de ondas cerebrais, mesmo estando separadas por milhares de quilômetros. Sarah foi uma das primeiras infectadas. Por 3 semanas, ela experimentou apenas o pesadelo da cidade submersa.
Mas agora, algo mudou. Ela não consegue mais distinguir entre sonho e realidade. Ela apresentava alucinações visuais e auditivas intensas. Insiste que pode ouvir sussurros em idiomas que não reconhece, mas quando reproduzimos as gravações, linguistas identificaram dialetos sumérios arcaicos. Em hospitais ao redor do mundo, a mesma progressão se repete. Primeiro, o pesadelo compartilhado. Depois, a invasão da realidade desperta. Os pacientes começam a falar em línguas mortas, desenham símbolos antigos nas paredes, e todos mencionam a mesma coisa: ele está acordando. Os desenhos são idênticos, mesmo entre pacientes que nunca se conheceram. Hieróglifos que não pertencem a nenhuma civilização conhecida, mas que transmitem uma sensação de pavor ancestral apenas por serem observados. Helena faz uma descoberta que muda tudo. As ondas cerebrais dos infectados não apenas se sincronizam durante os pesadelos, elas formam uma rede neural coletiva. Cada mente infectada se torna um nó em uma consciência maior. É como se cada cérebro infectado se tornasse parte de um superorganismo neural. E essa entidade coletiva, ela está aprendendo. A cada nova mente infectada, ela se torna mais inteligente, mais consciente. Em hospitais de diferentes continentes, algo extraordinário e aterrorizante acontece. Todos os pacientes infectados se levantam simultaneamente. Às 3h33 da manhã, horário local de cada região, eles caminham em direção às janelas e apontam para a mesma direção, sempre para o sudeste, sempre em direção ao Iraque. Por toda a ala psiquiátrica, todos os pacientes infectados repetem as mesmas palavras, nas mesmas vozes sobrepostas. Mas o mais perturbador é que pacientes em coma há anos começam a sussurrar junto, suas ondas cerebrais se sincronizando com os outros. Então, abruptamente, todos os pacientes param de falar simultaneamente. Abrem os olhos, mas não são mais seus olhos. São completamente negros, como poços sem fundo, refletindo uma inteligência antiga e mal intencionada. Doutora Helena Vasquez acredita que esta entidade foi aprisionada há milênios na cidade submersa. As civilizações antigas desenvolveram rituais para mantê-la dormindo. Mas o advento da comunicação global, da internet, da conectividade humana moderna, criou as condições perfeitas para seu despertar. A busca por um antídoto se torna a prioridade global. Experimentos com supressores de sonhos, indutores de coma e até mesmo tentativas de bloquear a consciência durante o sono são testados. Cada tentativa, no entanto, parece apenas empurrar o vírus para mais fundo, tornando-o mais resistente, mais adaptável. O Morpheus 1 não é um inimigo que possa ser combatido com métodos convencionais. Helena propõe um plano impossível: entrar voluntariamente no pesadelo coletivo para enfrentar Morpheus 1 em seu próprio território. Usando um coquetel experimental de drogas oníricas e estimulação neural direta, ela tenta estabelecer controle consciente sobre o mundo dos sonhos. Eletrodos são conectados ao seu crânio. Monitores mostram ondas cerebrais em tempo real. Uma equipe médica permanece de prontidão com desfibriladores e medicamentos de emergência. Se ela pode usar nossos sonhos para se espalhar, talvez possamos usar a mesma rede para combatê-la. Vou tentar criar um anticorpo onírico, um sonho lúcido poderoso o suficiente para contaminar toda a rede com liberdade de escolha. Helena materializa na cidade onírica, mas desta vez mantém sua consciência desperta. A água ao redor dela fervilha com presenças invisíveis. As crianças sussurrantes se aproximam, mas Helena percebe a verdade: não são crianças, são fragmentos de mentes aprisionadas há milênios. No coração da cidade submersa, ela encontra a fonte, uma entidade colossal, um polvo de luz negra com tentáculos feitos de ondas cerebrais, cada tentáculo conectado a milhões de mentes humanas. Helena grita: "Você não pode nos possuir", sua voz ecoando através da água onírica. "Nossos sonhos nos pertencem." Morpheus 1 responde com a voz de milhões: "Sonhos são apenas o início, pequena consciência. Em breve, não haverá distinção entre despertar e dormir. Todas as mentes serão uma. Todas serão minhas." Alguns teóricos mais radicais começam a questionar: e se o Morpheus 1 não fosse apenas um vírus, mas algo com um propósito? Uma inteligência coletiva que se alimenta do medo de sonhar, ou talvez um portal para uma dimensão onde a consciência humana é a moeda. A ideia de que estamos sendo colhidos em nossos próprios sonhos é mais aterrorizante do que qualquer doença física. Não há para onde correr, não há como se esconder.
O sono é uma necessidade biológica inescapável. Eventualmente, o corpo cede, a mente falha, e somos arrastados de volta para o campo de batalha onírico. Cada cochilo, cada soneca, cada noite de descanso se torna uma rendição forçada, um mergulho no abismo de pesadelos que o Morpheus orquestra. Uma vez infectado, você nunca mais dormirá em paz. Os sonhos, antes um bálsamo, agora são uma tortura. A exaustão mental se torna crônica, a esperança se esvai. A humanidade, outrora governante da Terra, agora é escrava de seu próprio subconsciente, refém de um inimigo invisível que habita o mais íntimo de seus pensamentos. O Morpheus I não mata nossos corpos, mas rouba nossa paz, nossa sanidade, nossa capacidade de sonhar com o futuro. Ele nos condena a uma existência de vigília atormentada e sono aterrorizante. Uma pandemia silenciosa que redefiniu o que significa ser humano, transformando o ato mais básico e restaurador da vida em uma fonte interminável de pavor. O experimento de Helena cria ondulações através da rede neural de Morpheus I. Sua consciência lúcida age como um vírus benigno, despertando a individualidade adormecida nos infectados. Por todo o mundo, a rede coletiva de Morpheus I começa a apresentar falhas. Cada mente que recupera sua individualidade cria um ponto de resistência, um anticorpo neural que infecta outras mentes com liberdade. Helena enfrenta Morpheus I em seu território, mas agora não está sozinha. Milhões de consciências individuais se materializam ao seu lado, cada pessoa que resistiu, cada mente que escolheu permanecer única. A cidade submersa começa a se desintegrar. Morpheus I, privado de sua rede neural unificada, não consegue manter a coesão de sua consciência. Seus tentáculos se retraem, sua forma se dissolve nas ondas do sonho. Helena abre os olhos no mundo físico, mas sabe que a batalha foi apenas parcialmente ganha. Monitores ao redor do mundo mostram que 90% dos infectados recuperaram o controle de seus sonhos, mas 10% permaneceram conectados, voluntariamente. Em células espalhadas pelo mundo, algumas pessoas escolheram permanecer conectadas a Morpheus I. Elas encontraram na unidade coletiva algo que suas vidas individuais não ofereciam: propósito, pertencimento, poder. Estes escolhidos se tornam os novos vetores de Morpheus I. Eles não precisam mais dos sonhos para espalhar a infecção, eles a carregam em suas mentes despertas, aguardando a oportunidade de tocar outras consciências vulneráveis. Morpheus I não foi destruído, Helena explica aos líderes mundiais. Foi apenas fragmentado e forçado à dormência. E pior, agora ele entende nossa natureza individual. Da próxima vez, não tentará nos absorver pela força. Tentará nos convencer a nos juntarmos voluntariamente. Morpheus I não foi derrotado. Ele aprendeu. Agora, ao invés de forçar a conexão, ele planta sementes. Ex-infectados que parecem curados carregam fragmentos adormecidos da entidade. Eles inconscientemente influenciam outros a aceitar a ideia de sonhos compartilhados como algo positivo. Da próxima vez que você fechar os olhos, pense no Morpheus I. Pense na vulnerabilidade de sua mente adormecida, na porta que você abre para o desconhecido. O vírus pode não existir no mundo físico, mas a ideia de que nossos sonhos podem ser invadidos já é um pesadelo por si só. O que você acha? Será que já estamos à beira de uma pandemia onírica?